Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de ensino religioso, sétimo ano. Eu, professora Érica, professora Lucinha, a professora Samara e o professor Thales Conceição. O nosso tema da nossa aula é a opção por Deus, com os subtemas: o que é religião, como surgiram as religiões. Então, a opção por Deus temos os objetivos de entender o que é religião, reconhecer diferentes religiões, respeitar a diversidade religiosa, compreender como surgiram as demais religiões. E aqui eu também já estou deixando uma frase para reflexão. É preciso saber esperar. Esperar tudo, que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente deseja. E nem sempre é assim. Tudo é no tempo de Deus. E temos que compreender e aceitar. E a nossa aula é através dessa apostila Caminhos para Deus, do sétimo ano, que eu acredito que vocês tenham ela ou no dispositivo no celular, em PDF, ou impressa. Então, o que é religião? No texto 1, já começa com uma pergunta. Religião de costume ou religião de escolha? Aí eu já pergunto para vocês. Como foi a escolha? A sua religião foi por escolha? Tipo, eu quero ser católica, seguir a religião do cristianismo. Ou você foi influenciado por outras pessoas a seguir, vamos dar uma sugestão aqui, de outra religião, o judaísmo. Eu já vou deixando essa reflexão para vocês irem refletindo e na aula online, ao vivo, vocês refletirem com cada professor. Então, observe-se hoje uma grande valorização das diferentes culturas e formas de manifestação do humano. Vê-se ampliando também o reconhecimento e o respeito pelas diferentes religiões e suas maneiras de vivenciarem e de se relacionarem com o Supremo e o Transcendente. Esse reconhecimento e valorização da diversidade religiosa tem possibilitado um questionamento maior em relação à liberdade religiosa e à consequência da escolha. E aqui, nessa figura, temos os símbolos das religiões. O primeiro, que é o cristianismo, o segundo símbolo é o do judaísmo, o terceiro é do hinduísmo, o terceiro é islamismo e o último, o budismo. Continuando aqui na leitura da apostila. Segundo a Constituição brasileira, cada indivíduo tem direito à livre escolha de sua religião. Como é entendido o respeito pela denominação religiosa e o poder religioso sobre os sujeitos são influências que interferem na liberdade religiosa de cada um. Esta liberdade se vê vinculada a uma série de preceitos e doutrinas. Muitos desses sujeitos ainda não sabem como lidar com isso. E aqui já uma frase do Nelson Mandela sobre bondade. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, mas jamais extinta, né, gente? E aqui, gente, temos um trechinho, um texto. Entre a herança e a liberdade. Sabe-se que, apesar de predominar a religião de costume no Brasil, existem religiões que primam pelo ato de escolha. Encontram-se, sobretudo hoje, denominações religiosas que criam seus filhos em meio a uma liberdade muito tranquila, possibilitando uma escolha e a opção desejada. Mas
a que se acolhe. A religião que alguém elege para si, hoje é escolhida de uma pluralidade em permanente expansão. Também não é necessário mais a que seguirá amanhã. Segundo o padre José Ivo, estudioso em ciências das religiões, existem 4 tipos de religião. Religião de herança, vivida como costume ou tradição. 2. Religião de consciência. 3. Religião de herança, mas onde o sujeito vive numa atitude de abertura e busca, experimentando outras religiões ou mesmo escolhendo por a opção outra, que é a 4ª, sem religião de herança, podendo escolher ou não a sua religião na fase adulta. E existe realmente, gente, no nosso meio, existe algumas pessoas que atendem a esses itens. Muitas religiões colocam as pessoas numa espécie de horizonte fechado. Desde o nascimento, não possibilitando alternativas, o indivíduo é marcado pela religião de seus pais e deve carregá-la consigo até o fim da vida e passá-la adiante. Não fazendo isso, sente-se culpado e considerado infiel, pois não segue os costumes. A religião de costume tende a se esvaziar no seu conteúdo e, sem um bom trabalho de formação, acaba limitando a consciência religiosa. Já a função do ensino religioso, há casos que a identidade religiosa é cultivada autenticadamente desde o nascimento. Em algumas religiões de matrizes africanas, o conhecimento religioso são passadas de pai para filho, ou seja, na gestação, a criança já vai sendo preparada nas futuras obrigações e responsabilidades religiosas. Um exemplo, na Igreja Católica, também os pais procuram batizar seus filhos logo ao nascer. Como bons religiosos, até a idade adulta são conduzidos a seguir os exemplos dos pais e mães. São encaminhados sobre orientações e costumes religiosos gerais, como ser batizado, fazer a primeira comunhão, receber o crisma e entre outros sacramentos, da religião católica. Observando as leis e critérios em que cada religião se fundamenta, vemos claramente que os sujeitos, na grande maioria, nascem no berço, já determinado como opção religiosa ou por algum costume religioso. Muitos dão continuidade, mas outros, ao chegarem à idade adulta, preferem o ato da escolha da sua opção pessoal. Embora haja grande respeito pela tradição religiosa dos pais, muitos jovens e adultos deixam para trás essa herança buscando outros costumes religiosos. E isso acontece às vezes, O ensino religioso nas escolas é convocado por lei a exercer um papel importante em todo o Brasil. Hoje já há explícita mudança na maneira de ver o ensino religioso, não mais restrito a uma determinada orientação religiosa, mas observa-se um grande esforço em apresentar e estudar a diversidade religiosa nas escolas. Este fato, sem dúvida, estará contribuindo com a livre escolha e o respeito por todos os costumes religiosos, ou seja, de todo o mundo, Todos os países. Dessa maneira, vemos a grande importância do diálogo com o diferente. O diálogo interreligioso é uma prática fundamental na vida de todos os sujeitos. O conhecimento sobre as diversas religiões e o diálogo ajuda a fortalecer a identidade religiosa, além de possibilitar grande estímulo para a religião de escolha. Aqueles que vivem a sua religião só por costume ou tradição acabam não tendo coragem de dialogar sobre a mesma, perdendo a oportunidade de conhecer e aprender a respeitar a dos outros. Ou seja, não é porque eu sigo uma religião e outra pessoa não segue que eu vou atacá-la com palavras, desprezá-las,
desrespeitar. Não podemos fazer isso. Temos que acolher, por mais que você às vezes não concorda com o que a pessoa fala em determinado assunto sobre religião, mas você não precisa desrespeitá-la. Aí, gente, esse próximo texto, que é os significados da palavra religião, vai falar sobre cada item desses, tipo retomar a ligação com Deus, ler os livros divinos, a reeleição de Deus, relação com Deus, a realidade suprema e a classificação das religiões. Cada um desses itens vai dominar sobre o que é religião. Aí essa parte eu vou deixar para vocês fazerem a leitura através da apostila de vocês. Já esse outro texto, gente, religiosidade e religião. Eu vou ler aqui para a gente interagir um pouco. Religiosidade é própria ao ser humano e isso significa que ele nasce com esta dimensão. A religiosidade pode ser desenvolvida de uma forma positiva a partir da educação ou formação do senso ético. Essa educação pode acontecer principalmente na família e na comunidade religiosa, se refere a uma das forças mais profundas de movimentação humana e intensa busca pelo sentido de tudo que nos cerca. Trata-se de uma percepção e uma conexão com a vida que procura captar, fruir e proteger tudo aquilo que ultrapassa a materialidade e imediaticidade do mundo. Religião significa religação do ser humano consigo mesmo, com os outros e com a natureza, com o sagrado e com o transcendente. É a maneira concreta de vivenciar o sentimento religioso por meio das práticas religiosas ou espiritualidades dos ritos ou cerimônias, símbolos, textos sagrados e normas éticas de conduta. Muitas religiões contribuem para a humanização das sociedades humanas quando buscam ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias, umas com as outras, bem como quando promovem a defesa da vida, do bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade e do respeito entre todos os povos. A religião faz parte da vida de muitas pessoas, sendo um valor importante para elas. Todas as pessoas, não importa a religião que professam, merecem nosso respeito e consideração, adaptado por Boris. Ou seja, todos nós merecemos respeito. Tanto temos que ter o respeito com o próximo, tanto temos também que ser respeitados. E aí, como surgiram as religiões? Nesse texto 1 diz o seguinte: não se conhece uma época ou civilização que não tenha religião ao longo do Paleolítico, período que se iniciou há 2 milhões de anos e terminou há 10.000 anos. O homem pré-histórico elaborou formas de lidar com desconhecidos que revelam que ele acreditava num mundo sobrenatural e em poderes mágicos. Há pelo menos 2 evidências sobre isso. A primeira são os desenhos que os primeiros humanos faziam nas cavernas, que era uma forma de lidar com o desconhecido. A outra evidência é o sepultamento dos mortos, mais uma indicação de que a crença na existência de um mundo transcendental surgiu com o próprio ser humano. O homem de Neandertal, há 100.000 anos, também manifestava preocupação com o que haveria além da morte. Quando sepultavam alguém, os neandertaloides punham junto objetos que o morto pudesse precisar na outra vida. Há também algumas pinturas em pedras que expressam a preocupação
do homem pré-histórico com o além. Exemplo, tá essa imagem aí. Pastoreio, a agricultura e as religiões. As condições da vida no Neolítico, há 10.000 anos, fazem surgir dois tipos de religião. O primeiro é a religião dos povos pastores, que de um modo geral acreditavam na existência de deuses celestes. Lá do céu, os deuses astros acompanhavam a procura e a localização dos pastos férteis para os animais. Escutar e interpretar os sinais do céu era vital para esses povos. Os sinais divinos que passaram a ser anotados iam ser transformando num texto. Daí a importância da palavra, característica das religiões de origem pastoril. O segundo tipo de religião é a dos povos agrícolas. Eles acreditavam que os deuses eram a própria natureza e que os ciclos das estações e a fertilidade da terra eram manifestações divinas. A dependência dos fenômenos naturais fez com que valorizassem e manifestassem cada aprendizado sobre os desígnios da natureza. Por conta disso, a tradição se transformou no valor fundamental das religiões desses povos. Aí aqui temos as religiões que existem milhares de acordo com o seu próprio jeito de reverenciar uma divindade, de se posicionar no mundo, de receber nomes diferentes e seguidores próprios. Vejam algumas das principais religiões e seitas do mundo. Vou explicar resumidamente um pouco de cada, só que no slide eu coloquei conteúdo a mais para depois vocês lerem, tá bom? Afro-tradicionais, que é uma religião tradicional do continente americano, tem como principal característica a ausência de um livro sagrado baseado em mitos e rituais que são transmitidos oralmente. Já o budismo é uma religião fundada por Siddhartha Gautama, que é o Buda. Já o catolicismo, desde os primórdios do cristianismo, os cristãos ocidentais eram chamados de católicos. Já o confucionismo é da doutrina ética e política fundada por Confúcio. Já o espiritismo, que é o kardecismo, consiste no sistema filosófico religioso cujo eixo principal é a crença na reencarnação. Já o protestantismo é um dos grandes ramos do cristianismo surgido da reforma protestante ocorrida na Europa. Já o hinduísmo é da religião professada pela maioria dos povos da Índia. Já o islamismo, religião fundada por Maomé, do Islã muçulmana. O judaísmo é a religião do povo hebreu e a partir de qual surgiu o cristianismo. Já o taoísmo é a filosofia religiosa desenvolvida principalmente pelo filósofo Lao Tse. Já o shintoísmo é a antiga religião nacional do Japão. E aqui, gente, já tem mais algumas siglas de outras religiões, tá? Cristianismo, Umbanda, o judaísmo, o islamismo, o budismo, o seijo, o shintoísmo, o sikhismo, tem muitos mais, né? Nesse artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Segundo o artigo 5º do inciso 6
da Constituição é inviolável a liberdade da consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. E aqui tem algumas imagens para reflexão, algumas mensagens. Deus nunca te tratou como segunda opção. Não faça de Deus uma opção, Ele é a prioridade. Deus não atrasa, muitas vezes nós que não sabemos esperar. Aí fica a pergunta, primeiro, você trata Deus como segunda opção ou Deus é sua prioridade? Né? Para finalizar a aula, mais uma mensagem. Não se preocupe, Deus sabe de todas as coisas, desde os nossos dias difíceis até o íntimo do nosso coração. Ou seja, se seu coração está triste, abatido, não pense que Deus está afastado de você. Muitas vezes é você que não tem procurado a Deus como deve, através de uma oração, através de um agradecimento, vendo alguma coisa acontecer ao seu redor que pode estar te influenciando para você procurar a Deus. Então, gente, até a próxima aula e obrigada pela atenção.